Ciência Sem Limites está no ar. É um programa que visa mostrar e relatar as pesquisas desenvolvidas no âmbito da universidade. Também conversa com os cientistas e pesquisadores que contribuem para o avanço tecnológico. No programa desta semana, nós recebemos a visita do professor Valdecir Farias Ximenes, do Departamento de Química da Faculdade de Ciências do campus de Bauru, da Unesp. Professor, prazer em tê-lo aqui no Ciência Sem Limites. Prazer, meu. Todo meu. O professor Valdecir, como é conhecido aqui no campus e entre os cientistas, é responsável pelo Laboratório de Bioquímica de Processos Oxidativos. Pode parecer um nome bastante complexo, né, professor? Mas nós vamos traduzir, quer dizer, destrinchar. O professor vai destrinchar ao longo do nosso bate-papo. Antes que a gente entre diretamente nas suas pesquisas e conheça mais, o pessoal que está em casa e nós queremos saber a sua trajetória acadêmica, professor. Certo. Bom, sou de São Paulo, nasci em São Paulo, sou de escola pública a vida toda, com exceção da universidade, né, onde eu estudei no Mackenzie, em São Paulo. Fiz bacharelado em Química. Na sequência, eu fiz o doutorado no Instituto de Química, em São Paulo, na USP, na área de Química Orgânica, especificamente, né. E aí comecei, nesse meu trabalho, era de Química Orgânica, mas envolvia processos bioquímicos, né, e foi a razão pela qual eu acabei me enveredando nessa área de pesquisa. E aí, quando fui fazer meu pós-doc, acabei entrando na área de bioquímica. Inicialmente, fiz um pós-doc, um pós-doutoramento em São Paulo mesmo, na Faculdade de Farmácia, na USP também. Na sequência, eu fui a Araraquara, naquele programa da CAPES, que agora acho que não tem mais, o chamado programa PRODOC. É um programa que visava, é uma espécie de pós-doc para captação de jovens doutores. Então, eu passei ali 3 anos em Araraquara. E na sequência, isso já em 2006, foi quando eu fiz o concurso e ingressei aqui na Faculdade de Ciências. O senhor foi para o exterior realizar um dos pós-doc? Fiz. Na verdade, um estágio, né? Essas bolsas concedidas pela FAPESP, de pós-doutoramento, elas prevêem que você faça, naquele tempo que você está lá, um estágio no exterior, de 6 meses, né? Então, uma espécie de sanduíche de pós-doc, né? Você está fazendo um pós-doc aqui, você interrompe ele por um tempo, vai ao exterior, volta e continua aqui. O senhor foi para onde, professor? Nova Zelândia. O senhor foi para Nova Zelândia? Nova Zelândia, isso. Como é que é fazer pesquisa comparativamente, para quem está em casa e tem uma noção, fazer pesquisa no Brasil e fazer pesquisa em outros países, especificamente assim a Nova Zelândia, que a gente não vê costumeiramente falar que a Nova Zelândia tem tradição pequeno, em pesquisa, né? É um país pequeno. Então, isso é muito heterogêneo, né? Porque o Brasil, as universidades é bastante heterogêneo. Então, você tem locais, campos que pode-se dizer que são de primeiro mundo, muito parecidos, né? Não haveria muita diferença, dependendo de onde você esteja, e outros não, outros são bem mais modestos, né? Em termos de recursos mesmo, né? Então, é bastante difícil dizer. É claro que no exterior você vai encontrar um número muito maior desses campos de alto nível, onde as coisas são fáceis de se conseguir, né? Nessa área área biológica, né? Área biomédica, bioquímica, a gente está envolvido nisso, é uma área essencialmente experimental, né? Vive-se dentro de um laboratório, né? E para fazer as coisas você precisa de muitos recursos, porque é tudo muito caro. Muitas coisas são descartáveis, usa-se e joga fora. Aliás, né? A área da química, tudo é caro, né? Entre reagentes, é muito caro, né? Tudo é muito caro. Qualquer coisinha que você fazer, por mais simples que possa ser, é bastante caro. Para a gente fechar o assunto, resumidamente, é vantajoso você sair do Brasil e ir para um outro país? Sim, né? Sempre é, porque você vai ter a realidade, vai ter um referencial, né? Você vai ter aquele referencial de como que seria fazer as coisas onde os recursos são mais disponíveis, né? Onde você tem os equipamentos mais disponíveis, você não precisa estar correndo, viajando, porque aqui nós fazemos muito isso, né? Como nós não temos tudo num local só, a gente tem que ir para cá, para São Paulo, Araraquara, Campinas, os pesquisadores fazem muito disso. E lá, dependendo de você esteja, você tem tudo na mão, então é bem mais fácil, né? De 2006 para cá, o senhor ingressou na Unesp e hoje o senhor ministra aula na graduação e pós-graduação, é isso? Isso. Na graduação, eu pertenço à Faculdade de Ciências, que ministra cursos para todos os cursos
senhor dá aula no bacharelado e bacharelado, licenciatura, na química, na biologia, porque essa disciplina especificamente com a qual eu trabalho, bioquímica, ela é uma disciplina importante na biologia. E também aí tem a química orgânica também que a gente trabalha, na química, na engenharia também, né, química geral, ou seja, a gente serve todas as necessidades que aparecem na área de química, a gente vai servindo, né. Além da pós-graduação, que é em Araraquara. É, a pós-graduação, no meu caso, como é uma área que nós não temos aqui, uma pós específica, então estou vinculado ao programa de pós-graduação. No Instituto de Química lá? Não, da farmácia. Ah, da farmácia. Ah, tá. Por ser bioquímica. Isso, por ser bioquímica. Não necessariamente por isso, porque lá também, no Instituto de Química também teria uma vertente de bioquímica, claro. Mas no caso específico da área que eu trabalho, que é uma área mais próxima do biológico, a farmácia se adequa mais. Professor, vamos entrar basicamente então no assunto bioquímica de processos oxidativos, mas o senhor vai responder só depois de um breve intervalo. É um instante só. Ciência Sem Limites está de volta. No programa desta semana, nós recebemos o professor Valdecir Ximenes, do Departamento de Química da Faculdade de Ciências. Para você interagir ou contactar o pesquisador, basta enviar um e-mail do jeito que aparece aí na tela. vfximenes@fc.unesp.br ou, se preferir, www.fc.unesp.br. Clique em Departamentos, Departamento de Química, e você vai entrar em contato com o professor Valdecir. No bloco anterior, nós falamos então da sua área, que é processos oxidativos. Isso. O pessoal em casa já se passaram alguns minutos e estão curiosos em querer... O que são processos oxidativos na bioquímica? Bioquímica, química da vida, podemos dizer, isso, né? Química da vida. Processos oxidativos, acho que quem fez o colégio há pouco tempo vai lembrar daquele termo oxidação, redução. Oxidação é um processo de retirada de elétrons. Quando as moléculas, você tira o elétron das moléculas, elas estão sendo oxidadas, né? No caso específico da bioquímica, como você mesmo falou, né? A química da vida, de fato, a vida é um processo de oxidação, né? São através de oxidações que nós tiramos energia dos alimentos para viver, né? É através de processo de oxidação que as plantas tiram energia do sol para viver, né? Então, a vida toda é um processo de oxidação, essa retirada de elétrons. Tanto é que a gente vai envelhecendo, né? É um processo de oxidação também. Esse como se diz, o efeito colateral desse processo. Desse processo de oxidação. Basicamente, o que o senhor pesquisa nesses processos oxidativos? O senhor me deu aqui uma relação. O que são os oxidantes em particular, né, os endógenos? Isso. Então, como eu falei há pouco, a vida é um processo oxidativo. E o efeito colateral disso é que é um processo natural, mas onde você tem, no decorrer da sua vida, ou por alguma razão, por alguma doença, algumas dessas oxidações acontecem fora do controle, fora do que seria esperado, né? Então, isso vai levar a algum dano celular. Acelera-se mais isso? Na verdade, nós temos uma produção constante desses oxidantes de uma forma, eu diria, fisiológica. É um processo natural de acontecer, um processo que acontece naturalmente e, de fato, a gente tem mecanismos de defesa para isso, né? Nós temos os chamados antioxidantes. A propósito, essa questão de oxidação está relacionada a esse termo bastante corrente na mídia, que são os radicais livres, né? O radical livre é justamente isso, é uma molécula onde foi retirado um elétron dessa molécula, né? E ela se tornou instável e reativa, o nome radical livre, né? Espécies potencialmente perigosas, né? Então, você gera um radical livre num processo oxidativo. Então, estudar bioquímica de processo oxidativo no fundo, isso envolve estudar também esses radicais livres, né? Então, para quem está em casa e tem uma noção, quando se fala assim radicais livres, existem N medicamentos, componentes que... esse medicamento, esse componente combate os radicais livres, né? Isso é bastante comum na mídia, né? Justamente por conta disso, né? Como esses medicamentos, essas substâncias, essas vitaminas que se colocam, teriam esse potencial, né,
de neutralizar essas espécies, né? Quer dizer, retardar ou retardar a sua formação para algum processo, ou neutralizá-lo uma vez que já esteja formado, né? Esse seria o contexto, o chamado antioxidante, né? O antioxidante é justamente essa substância que teria essa capacidade de inibir ou de neutralizar esse oxidante que poderia ser um radical livre, não necessariamente, mas poderia ser um. Ou seja, provocar menos danos possível. Provocar menos danos, e aí você diminui o dano que você tem ao longo da vida ou por conta de alguma doença, né? E no caso, esses oxidantes com os endógenos, professor? Endógeno, o nome foi colocado nesse sentido, né? Endógeno, tudo aquilo que você produz, que o seu organismo produz, né? Então, como a gente havia falado, por exemplo, o colesterol que é tão temido, na verdade, é uma molécula totalmente necessária à nossa vida, tanto é que nós produzimos, né? E tem o bom e o ruim. Exato, e nós produzimos os dois, né? Digamos assim, embora... ou seja, aquele colesterol que é produzido é endógeno, a glicose que eu produzo é endógena, né? As enzimas que eu produzo é endógena. Exógeno é o contrário, são todas aquelas substâncias que vêm de fora. Um remédio pode ser considerado um exógeno. Quer dizer, no caso do colesterol, a pessoa que adora comer bacon está produzindo o mau colesterol. No caso, o exógeno. Não diria o mal, né? Talvez esteja em excesso, né? Talvez ela esteja consumindo... Esse aí é um recado para o Fábio Cardoso, que é o nosso mestre aqui na área de TI, tecnologia de informação, que adora um bacon. Tem que tomar cuidado, né, professor? Tem o excesso, né? O excesso é o problema, né? Perfeito. Porque, na verdade, não existe o bem ou o mal, né? Existe a forma com que ele está agregada, né? E a maneira, né, com que é ingerido e tal, ele pode ter o equilíbrio nisso e muitas vezes o ser humano não tem, né? Muitas vezes não. Professor, professor Valdecir, nós podemos conhecer um pouco da atividade do seu laboratório de bioquímica? Claro, claro. Ver os seus orientados, conversar com eles, saber da rotina, para a gente entender um pouco mais sobre a sua pesquisa. Pois não. O Ciências Sem Limites vai para um breve intervalo e, na sequência, falaremos diretamente do Laboratório de Bioquímica de Processos Oxidativos no campus de Bauru da Unesp. Até já. O Ciências Sem Limites está no Laboratório de Bioquímica de Processos Oxidativos, sob a responsabilidade do professor Valdecir Ximenes, do Departamento de Química da Faculdade de Ciências aqui do campus de Bauru da Unesp. Nós vamos conversar agora com a Luana Chiqueto. Ela é pesquisadora pertencente ao grupo do professor Valdecir. Luana, o que você realmente pesquisa neste laboratório? A minha pesquisa é relacionada com substâncias antioxidantes. O nosso organismo produz o que a gente chama comumente de radicais livres. Esses radicais livres podem tanto ser bom para o nosso organismo, como, por exemplo, um processo de envelhecimento natural das nossas células. Mas, por outro lado, ele pode causar alguns danos que vai gerar algumas doenças. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho com o neutrófilo, que é uma célula de defesa do nosso organismo, uma célula do sangue. Nessa célula tem uma enzima chamada NADPH oxidase. Quando a gente tem uma infecção, essa NADPH oxidase vai ativar e vai começar a produzir os radicais livres, as espécies reativas, para conter essa infecção. Só que com isso também vai causar alguns danos celulares. Em excesso pode gerar uma diabetes, ou um Alzheimer, um câncer. Essas doenças são todas derivadas da produção excessiva desses radicais livres. Você tem uma prévia ou já tem alguns resultados obtidos já durante o seu trabalho aqui? O que você pode adiantar para quem está nos vendo em casa, quem está nos assistindo? As minhas substâncias estão tendo uns resultados bons, que a gente já estava esperando mesmo, pela própria estrutura química conhecida delas já há um tempo. E então os resultados estão sendo satisfatórios, mas ainda a gente precisa de mais testes. Onde é que você quer chegar com essas pesquisas? O que você vislumbra na sua pesquisa até defender a sua tese? Bom, eu espero que os resultados continuem se mostrando bem promissores, que a gente consiga mostrar para o mundo que a gente pode ter com uma publicação
mostrar para os outros cientistas de outros lugares do mundo que a gente pode ter uma nova substância, um novo fármaco, para, quem sabe, no futuro, ter um novo medicamento no mercado mais natural, não tanto químico, que possa ajudar na qualidade de vida ou mesmo no tratamento dessas doenças. O Ciências Sem Limites conversa agora com o pesquisador e cientista Maicon Petroni. Ele também realiza pesquisas aqui no laboratório coordenado pelo professor Valdecir Ximenes. Qual é a sua rotina e o que você desenvolve em suas pesquisas aqui neste laboratório? Normalmente, nós chegamos aqui cedo, limpamos toda a nossa área de trabalho. Após essa primeira limpeza, a gente segue um protocolo padrão, né? Vemos se todos os reagentes estão aptos para o uso e iniciamos o nosso trabalho. O que você pesquisa? Quais são os objetivos seus nesta pesquisa que você desenvolve atualmente? Eu trabalho com oxidação de proteínas, né? Oxidação de uma enzima chamada lisozima. É uma enzima importante no nosso organismo. Ela está presente na lágrima, nos pulmões. Ela protege o nosso organismo contra infecções bacterianas. Quando degrada essa enzima, pode exacerbar o processo infeccioso. Exacerbando o processo infeccioso, pode aumentar a doença. No caso, doença pulmonar obstrutiva crônica. Quer dizer, agravar as doenças. Que resultados você, preliminarmente ou já em desenvolvimento para publicação, você chegou já a alguma conclusão? Chegamos. Previamente, nós já tínhamos alguns resultados e isso mostra que a oxidação dessa proteína pode levar à formação de proteínas amiloides. Levando à formação dessas proteínas pode levar ao processo de amiloidose. Pode dar exemplo? Existem indícios que ela leva à formação do Parkinson e do Alzheimer. Você pode prescrever mais ou menos quanto tempo pela frente você ainda tem nesse tema ou nessa pesquisa? Olha, são anos, mais algum tempo. Porque não é simplesmente oxidar a oxidação, mas sim o processo inteiro, né? Como que é obscuro ainda a formação dessas proteínas amiloides dentro do organismo. Que tipo de pesquisa você, ainda na graduação, desenvolve nesse laboratório? Eu trabalho com substâncias que estão relacionadas com a inibição de enzimas que produzem espécies reativas de oxigênio, então elas são inibidoras de oxidantes, os antioxidantes. Para quem nos vê agora, qual a importância de uma aluna ainda na graduação estar na iniciação científica? A iniciação científica é a bolsa mais importante da nossa vida, eu costumo considerar, porque é ela que vai determinar se a gente realmente quer seguir um mestrado e a carreira acadêmica, a vida de pesquisa. A gente entra em contato diretamente com a pesquisa, com a prática de tudo aquilo que a gente vê na teoria durante a graduação. O seu futuro, o que você planeja? Eu planejo entrar no mestrado e seguir pelo doutorado e dar continuidade na minha carreira acadêmica. Bom trabalho para você. Sucesso. Obrigada. O Ciências Sem Limites conversou com a graduanda Giovana Germano. Nós vamos para um breve intervalo e retornamos lá nos estúdios. Continuamos então a nossa conversa com o professor Valdecir Ximenes. É um instante só. Ciências Sem Limites está de volta. Agora aqui nos estúdios da TV Unesp, depois de percorrer as dependências do Laboratório de Bioquímica de Processos Oxidativos no campus de Bauru. Ao meu lado, o cientista e pesquisador Valdecir Ximenes. Se você quiser contactá-lo, basta enviar um e-mail. É vfximenes, do jeito que aparece aí no vídeo, com S aí no final, @fc.unesp.br. Se preferir, conheça o nosso site www.fc.unesp.br. Para o Ciências Sem Limites, o e-mail também aparece aí, Ciências Sem Limites, tudo junto, @tvu.unesp.br. Professor, muito interessante as atividades, né, e os pesquisadores no seu laboratório, relatando as experiências, o trabalho desenvolvido, né, em prol da ciência, né? Todos eles parece que tem bolsas, né? Isso. De órgãos de fomento, esses equipamentos que nós vimos, enfim, o seu laboratório, o senhor também tem verbas com órgãos de fomento?
Sim, sim. Todos esses equipamentos são equipamentos caros, né, e são todos obtidos a partir de financiamento FAPESP, principalmente. Né? Aliás, a FAPESP dá um apoio violento, né, nessa... Aqui para nós em São Paulo é a principal, né? É a principal agência que faz com que as coisas possam acontecer para a gente. Qual que é a importância dessa pesquisa que o senhor desenvolve ali em termos até de inibição desses oxidantes no corpo humano? Como eu fui falado, a geração desses oxidantes é um processo natural, no entanto, os desequilíbrios, por uma razão ou outra, né, levam a patologias. Né? Então, existem inúmeras evidências na literatura científica que mostram que esses oxidantes estariam envolvidos na gênese ou na progressão de inúmeras doenças. Diabetes é um caso bem claro disso, né? Diabetes, aterosclerose, enfim. No nosso caso especificamente... Qual que é o específico, o oxidante exato. Específico que o senhor No nosso trabalha? caso, nós tentamos desenvolver inibidores de um complexo enzimático capaz de produzir alguns desses oxidantes, especificamente chamado ânion superóxido, que depois se transforma em peróxido de hidrogênio, né, que é um oxidante. Então, existe um sistema enzimático capaz de produzi-lo nas nossas células. E o que a gente tenta fazer é estudar algumas moléculas capazes de inibir esse sistema enzimático. Obviamente, é um longo caminho, mas o que se almeja no futuro, obviamente, é conseguir, a partir desses estudos, desses mecanismos, do entendimento desses mecanismos, abrir as portas, sedimentar as bases para que novos medicamentos possam ser criados no futuro. E quais são as técnicas utilizadas aí nesses estudos, nesses experimentos? Isso. No meu caso, especificamente, nós trabalhamos com neutrófilos, que são os glóbulos brancos, né? E eles produzem esses oxidantes. E, portanto, uma maneira de se analisar isso é medindo as suas formações por uma série de técnicas. Por exemplo, luminescência, né? A gente tem um equipamento, temos uma técnica onde você consegue medir a formação desses oxidantes por emissão de luz, por exemplo, chamado luminômetro, é um desses equipamentos. Né? De uma outra maneira, por fluorescência, que também é uma técnica luminescente, a gente consegue detectar a presença, a formação desses oxidantes por essas técnicas. Essencialmente, nós usamos essas chamadas técnicas espectroscópicas, né? Que são essas técnicas que envolvem emissão de luz ou absorção de luz de alguma maneira. Né? Numa outra técnica que nós estamos trabalhando agora, é uma técnica para se medir, para se analisar a estrutura de proteínas, uma técnica chamada dicroísmo circular. Então, nós, além de estudar o potencial meio de inibir a formação desses oxidantes, nós também estudamos o efeito que esses oxidantes teriam em alguma molécula, no caso, por exemplo, em proteínas. Então, nós submetemos a proteínas a esta molécula oxidante e tentamos analisar com essa técnica de dicroísmo, por exemplo, a alteração que ela causaria numa proteína. Né? Então, são inúmeras técnicas capazes de fazer Já isso. tem algum resultado que foi publicado, que foi fornecido para outros pesquisadores seguirem vertentes com o auxílio da pesquisa de vocês? Sim, sim. Nós já estamos trabalhando com isso há alguns anos, né? Então, já um bom número de trabalhos publicados, em parceria com várias pessoas, inclusive do exterior também, que sempre nesse contexto da pesquisa básica, né, no desenvolvimento desses mecanismos, mas certamente já nós estamos trabalhando com um conjunto de moléculas que inclusive são fornecidas também professores da Unesp, de Araraquara no caso, do Instituto de Química, eles trabalham, desenvolvem, sintetizam essas moléculas e nós então estudamos a molécula, né? Quer dizer, um trabalho de parceria, né? Quer dizer, uma coisa que... Eu costumo dizer aqui aos cientistas que vêm aqui que esse trabalho de pesquisa básica demanda muito tempo e esperamos que não dá nem para prever um tempo necessário os resultados que possam fornecer subsídios para novos medicamentos, né, professor? Demanda muito tempo. Muito tempo porque é uma coisa, muitas vezes você está estudando um mecanismo de como aquilo pode funcionar. Uma vez que você encontra o mecanismo, então a pessoa pode tentar desenhar um fármaco, que a gente está falando aqui no caso, capaz de atuar naquele mecanismo. Então as coisas são muito básicas, né? Às vezes você está estudando a técnica para medir aquilo, né? Em um projeto recente a gente está fazendo exatamente isso, né?
medindo a técnica, estudando a técnica. E que vai lá na frente resultar em benefícios que alguém gigantescos. vai usar a técnica e depois alguém vai usar o resultado da técnica e a coisa vai para frente. Professor, infelizmente o nosso tempo não é tão longo, estamos chegando ao final. Tem algum outro ponto que o senhor queira destacar? Pesquisa básica, né? Pesquisa básica é algo que às vezes é visto com maus olhos por alguns, né? Porque é justamente por conta disso, né? Porque é uma coisa que demanda tempo, demanda dinheiro. E talvez o resultado disso seja daqui 1 geração, 2 gerações, 3 gerações, não será para nós, né? Mas sem essa pesquisa básica não há a outra pesquisa, né? Um exemplo que todo mundo cita, Einstein, quando desenvolveu a teoria da relatividade, certamente ele não estava pensando em internet, né? Perfeito. Muito obrigado, professor Valdecir Ximenes, pelo seu comparecimento aqui ao nosso programa. O Ciência Sem Limites, ponto final. Na próxima semana, um novo pesquisador, uma nova pesquisa.